Olá, sejam muito bem-vindas ao nosso canal. Eu sou Andressa Quedinal, psicóloga clínica, e hoje vamos mergulhar em um tema de imensa importância: o estresse pós-traumático complexo, ou TEPT complexo. Se você é uma colega psicóloga, estudante de psicologia ou psiquiatra, alguém da área da saúde, este vídeo vai ter uma visão didática do que sustenta a base do diagnóstico e da intervenção do TEPT complexo. Se você é uma pessoa que está aqui para compreender melhor sobre as suas experiências pessoais ou as experiências de alguém que você se importa, que você ama, saiba que aqui é um lugar de acolhimento e de clareza. São todos muito bem-vindos. É essencial a gente falar sobre o TEPT complexo porque ele elucida, ele traz para a gente a consciência de que existem sintomas, vivências que vão além do que o TEPT simples, aquele do DSM-5, dava conta. Por muito tempo, sintomas mais complexos, especialmente observados em pessoas que sofreram violências, abusos, negligências durante a infância, era considerado como distúrbio de estresse extremo sem outras especificações. Felizmente, a Organização Mundial da Saúde incluiu no CID-11 esse diagnóstico de TEPT complexo. E no que ele se diferencia do TEPT comum? Bom, o TEPT complexo a gente vai falar de 6 clusters de sintomas, enquanto que no TEPT comum são só os 3 primeiros dos 6 do TEPT complexo. Então, a primeira tríade, que é comum aos dois, são as intrusões, as revivências da memória do passado hoje, que pode ser intrusões, flashbacks, pesadelos, memórias vívidas, aquilo que a gente está vivendo aqui no hoje e de repente nos assalta sem escolha. Intrusão pode ser um odor, uma sensação, uma imagem, mas a gente ainda tem conexão com o presente. No flashback, a pessoa parece que está lá. Ela perde o contato com o momento presente, ela está revivendo inteira lá, ela até se mexe como se estivesse lá. A segunda dessa tríade é a evitação. Como é muito dolorido ter essas revivências todas, dói muito sofrimento, a pessoa começa a fazer várias coisas para evitar entrar em contato com algo que lembre o trauma. Começa a evitar lugares, pessoas, atividades, tenta evitar sentimentos, tenta evitar pensamentos, e isso vai limitando cada vez mais a vida dela. A vida vai ficando menorzinha, pequenininha. Então é comum às vezes desenvolver uma depressão, uma ansiedade, ataque de pânico, que na verdade é esse TEPT aqui. E aí, né, essa evitação também impede que o cérebro aprenda que isso ficou no passado. A evitação mantém o TEPT. E o terceiro é aquela hipervigilância, um sobressalto. É um cérebro que está em constante estado de alerta, de sobrevivência. É como se o sensorzinho de alarme, de sinal de fumaça, tivesse hipersensível, tivesse o tempo todo disparado muito alto. Então a pessoa tem aqueles sobressaltos. É uma hipervigilância constante, é bastante cansativo, é isso. A pessoa tem hiperreatividade, uns sobressaltos. A segunda tríade, que é mais específica do TEPT complexo, são os distúrbios na auto-organização. Que, primeiro, é aquele senso de self prejudicado. A pessoa sente, ela tem um autoconceito de que eu sou repugnante, eu sou má, eu sou ruim, eu sou diferente dos demais. É crônico. Ela sente que ela é ou ruim, desprezível, tem um autodesprezo, auto-ódio, muita vergonha, nojo e culpa. 2, é uma desregulação emocional intensa e pervasiva, pode ser ataques de raiva, explosões, emoções muito intensas, até um embotamento, a pessoa fica anestesiada, a pessoa não sente nada e pode até ter a dissociação. Ela se sente desconectada dela mesma, como se ela se visse de fora, como se ela não fosse ela, uma sensação de não realidade. Isso também pode acontecer nessas desregulações nos extremos da intensidade para o nada, até dissociação, ou até mesmo com desmaios, dependendo da gravidade desse sobressalto. E o terceiro são problemas para formar ou para manter relações pessoais. Seja por uma dificuldade muito grande de confiar,
claro, às vezes esse histórico de trauma é muito difícil a pessoa confiar em alguém, ou por uma evitação social, aquele senso de perigo muito grande. O TEPT complexo, ele historicamente está ligado à politraumatização. Não é só um evento, são vários eventos ao longo do tempo, muitas vezes nas relações pessoais, e relações pessoais importantes para essa pessoa. Como, por exemplo, no abuso físico, sexual na infância, por parte de cuidadores ou pessoas próximas, ou na violência doméstica no longo prazo. Em alguns casos pode ser por prisioneiros de guerra, raptos, enfim, várias situações que têm esses vários eventos traumáticos ou invalidações também traumáticas que acontecem ao longo do desenvolvimento dessa pessoa ou por muito tempo. Um modelo compreensível do TEPT complexo da terapia comportamental dialética feito especificamente para o estresse pós-traumático complexo vê como esse modelo explicativo compreensivo, especialmente duas partes que se relacionam, que são interlaçadas. Uma delas é a rede de memórias traumáticas, a rede do trauma, e a outra é o conceito de si, o autoconceito relacionado ao trauma. A rede de trauma é como um arquivo de experiências não processadas. Durante o evento traumático, o cérebro armazena impressões sensoriais, por exemplo, odores, sensações físicas, tipo sufocamento e até excitação sexual, porque às vezes a pessoa sente uma luxúria, sente uma excitação, mesmo sendo uma violação. Isso não tem nada a ver com querer ou desejar, isso tem a ver com uma resposta física do corpo, que pode ou não acontecer. O cérebro também guarda emoções como nojo, medo, humilhação, impotência, e também guarda pensamentos automáticos, como por que isso está acontecendo? Eu vou morrer, ou até eu preferia morrer do que isso está acontecendo, ou por que isso está acontecendo comigo? Enfim, vários pensamentos. E nessa rede aqui de arquivo, ela é gigantesca, são muitas emoções, às vezes até conflitantes, inclusive porque às vezes vem de pessoas que também são cuidadoras ou são amáveis, então é uma miscelânea de emoções, pensamentos, sensações físicas, e quando um gatilho, um desencadeante, no momento presente, ativa uma partezinha dessa rede, a rede inteira é acionada e a pessoa vive no aqui e agora como se estivesse no filme errado, no filme antigo. Ela está vivendo o passado no presente, porque essa rede foi acionada por algum. E esse gatilho, esse desencadeante, pode ser um cheiro, pode ser uma cor, pode ser coisas muito, até que parecem aleatórias. E a outra parte é o conceito de si relacionado ao trauma, que são crenças rígidas sobre si, sobre o outro e sobre o mundo, que foram forjadas ou durante o trauma ou a partir dele, como por exemplo, culpa e vergonha. Eu sou desprezível, eu fui a culpada. Até porque geralmente os perpetradores, eles usam algumas táticas bem violentas para fazer com que a vítima ache que ela está concordando, que ela está até participando. Enfim, esse é tema para outro vídeo. Ou então pode também acontecer a autoinvalidação, que eu não posso confiar em ninguém, ou eu sou muito diferente, sou isolado dos outros, que é comum acontecer quando a vítima tentou contar para algum cuidador, tentou contar para alguém e ou foi rejeitada, ou foi desacreditada, ou então ela até não pôde contar para ninguém, ficando com esse outro trauma, dessa invalidação traumática de não ter suporte depois de um trauma. O problema é que a memória do trauma pode até diminuir, mas esses conceitos de si relacionados ao trauma permanecem. E a pessoa vai se relacionando consigo e com o mundo como se ela tivesse algo ruim ou errado intrínseco. Ela perde o senso de pertencimento da comunidade. E por que o TEPT complexo se torna crônico? Bom, para esse modelo é justamente devido às tentativas de evitação ou fuga, porque quando essas redes do trauma são ativadas, a dor é intensa e a pessoa começa a fazer esforços para evitar sentir isso. E esses esforços podem ser desde comportamentos como automutilação, uso de substâncias, ou até cognitivos, por exemplo, a dissociação, ou tentar ficar numa ruminação obsessiva, ou até se convencer de que não foi tão ruim assim.
E aí nessas evitações, a pessoa não experiencia o completo, que essa rede traumática é do passado, e acaba transformando ela em muito mais perigosa do que é. Então, o medo de ativar a rede traumática gera uma estratégia de evitação e fuga, que não permite que a pessoa processe isso, ficando presa nessa situação, reproduzindo o TEPT. E é compreensível que a pessoa queira fugir, se livrar disso, ou se cortando, ou como for, porque realmente dói muito. No curto prazo, traz esse alívio, mas no longo prazo, além de manter o TEPT, também pode trazer consequências ruins para a vida no médio e longo prazo. Desde a pessoa perder laços sociais, às vezes não consegue trabalhar direito, ela acaba realmente no longo prazo ficando com uma vida bastante limitada para evitar a dor da rede traumática ativada. Então a solução, aquele alívio rápido, aquela evitação, aquela fuga, dissociação, a solução vira o problema. Porque quando ativa a rede traumática, o cérebro, na evitação e fuga, não aprende a diferenciar passado de presente, reconsolidando o trauma. Então, o trauma continua exercendo a sua sombra escura sobre o presente. A boa notícia é que existe hoje tratamentos como a DBT para estresse pós-traumático complexo, que foram desenhadas especificamente para a complexidade dessa situação, inclusive com pacientes que estão com desregulação emocional intensa, que estão se cortando, que estão tentando suicídio, que estão realmente desorganizados e desesperançosos. Existem esses tratamentos baseados em evidências que mostram pelo menos 80% de eficácia. 8 em 10 se curam. Isso em saúde mental é um número muito grande, muito bom. Temos esperança. O passado não pode ser mudado, mas o seu relacionamento com ele pode. Os sintomas do TEPT complexo são, na verdade, reações normais de um cérebro, de uma psique, a eventos anormais. E com os tratamentos de hoje, é possível transformar essa revivência do trauma incontrolável em memórias controláveis. Uma parte que é, sim, dolorosa dessa história, mas que não domina, que não controla o seu presente e nem seu futuro. Para você, colega psicólogo, psiquiatra que lida com situações complexas assim, essa compreensão das várias camadas e desse modelo do funcionamento vai ser um bom guia para a gente entregar tratamentos eficazes, porque é um caminho desafiador, mas a cura é possível. Se inscreva aqui no canal para a gente continuar aprendendo e se desenvolvendo juntas.